Sabia? É? Do quê? Alegria. Ai, sim. Meu celular tá caindo. Eu não sabia que era, não, mas aí depois eu vi. A lição tá lá. É, eu Coisa boa. Coisa boa, né? Ser alegre, hein? Com certeza. É tanta gente carrancuda que Deus me livre, viu? Já diz até o refrão daquela música que o povo canta, né? Melhor ser alegre do que ser triste, né? Com certeza. Isso aí. Pessoal, eu tava falando aqui, eu não vou ficar olhando as câmeras, porque eu vou acompanhar a lição pelo meu celular. Então, eu não vou projetar, não tô com o computador aqui. Então, se alguém quiser comentar, pode soltar a voz aí, tá? Aí eu interrompo e dou a voz aí a quem quiser comentar. Vamos lá. Peraí, deixa eu abrir aqui. Nós estamos ao longo dessa semana sobre dons espirituais. Certo? Mas o título da lição fala de possibilidades ilimitadas. Por quê? Se todo o conteúdo da lição falou sobre dom, e o título foi dado possibilidades ilimitadas. O que vocês acham? Vamos aí. Você explicá-lo. O que você acha, Francisco? Por que possibilidades ilimitadas se a gente está falando de dom? Possibilidades ilimitadas, eu entendo que cada um de nós podemos fazer várias coisas, né? Dentro das possibilidades de aprender, ou aqueles que já têm algum dom, né? O que mais? O que você acha, Elias? Bom, assim, estudar os dons do Espírito Santo é um assunto que não termina. Então, aqui, essa semana está falando a respeito dos dons, mas tocando algum dos tópicos, alguma das qualidades. É isso, não tem limite mesmo. Vamos lá. A lição, eu vou fazer algo meio desordenado, tá? Não vou seguir um roteirinho aí de dia a dia. Lógico que por dia a gente vai falar alguma coisa, mas eu não vou me ater a essa questão de, a gente vai falar de segunda, de terça, enfim. A lição tem uma hora que ela fala sobre os cílios. O que é os cílios? O que são os cílios? Cílios. Tem mais de uma qualidade. Eles protegem os olhos, faz parte da beleza. Qual que é a diferença entre os cílios e a sobrancelha? A diferença de função de cada um, né? A sobrancelha eu acho que não é tão necessário quanto os cílios, porque os cílios protegem os olhos. Eu acho que se falarem, vai fazer uma diferença na visão da gente, alguma coisa assim. Eu penso que sim, né? Proteção, né? Sim. Cílios, sobrancelha, pelo de nariz, pelo de ouvido, pelo da mão, pelo da perna, pelo de partes íntimas, é tudo pelo. Cabelo é um pelo, né? São todos pelos, são todos, né, que tem mais ou menos a mesma característica, né? Elas são muito próximas umas das outras. Só que cada um realiza uma função, né? Dependendo da sua localidade, do seu comprimento, do seu formato, enfim, são similares, né? São caracterizados como pelos, porém cada um tem uma função diferente.
E aí eu pergunto, por algum acaso, o cílio, ou os cílios, né, são menos importantes do que a língua? Não. Mas o que é mais importante, os cílios ou a língua? Os dois têm a sua importância, né? Os dois têm a sua importância. Às vezes a gente vai, não, mas sem a língua a gente não fala, sem a língua a gente não sente o sabor, sem a língua não importa. Todos têm a sua função dentro do corpo. Sim, claro. São importantes. Por mais que de repente não se torne tão aparente. Quando a gente estava falando dessa questão de órgãos, né? Eu me lembrei, por exemplo, não sei se vocês já ouviram falar dessa forma, mas eu já ouvi. Já ouviu falar de alguém que teve que ir às pressas para o hospital e de repente passou por uma cirurgia e tirou a tal da vesícula? Sim, claro. Eu já. Você já tirou a vesícula? Não, mas eu conheço pessoas que sim, já tiraram. Ok. E aí, em algum momento, eu já ouvi alguém falar assim, para que a gente tem, sendo que a gente tira e a vida continua tudo normal? Será que continua realmente tudo normal? Será que é um órgão inútil a ponto de só... o pessoal fala, ele só serve para inflamar e você tirar depois. Não. Eu acho que não, porque né, o Francisco é um pouco mais experiente que eu aí e ainda tem a vesícula dele. Né? Eu ainda tenho a minha. Não sou mais experiente, não. Está me chamando de mais velho, Luiz? Não, eu falei experiente. Não coloque palavras na minha boca. Mas olha só, por mais que exista, né, esse conceito, né, mais ou menos por aí, né, de que é um órgão inútil, na verdade ele não é, ele tem a sua função. Sim. Talvez justamente por exercer a sua função, em algum momento, ele passou a ser comprometido e aí teve que ser retirado. E aí, lógico que Deus ele é tão maravilhoso que ele provê todos os meios para que a gente continue existindo, né? Mas, em algum momento, de repente, teve que ser retirado. Mas ele tem a sua importância. Cada um tem a sua importância. Não existe ninguém inútil, né? Não existe... Não é só porque o polegar é chamado de dedão que ele é mais importante do que o dedinho, que é o minimizado por todo mundo, né? Há quem diga aí que se você tira, por exemplo, o dedinho do pé de uma pessoa, essa pessoa ela tem sérios problemas com equilíbrio. Sim. Se tira o dedinho, vira presidente. É verdade. E é mesmo, porque ele tem a função dele, né? Exato, ele tem a função dele. O pessoal diz que o dedinho só serve para dar topada lá na mesinha de centro da casa, né? Às vezes então, também... né? Talvez é para a gente prestar mais atenção, porque eu não sei, eu não cheguei aí ao médico para ter que engessar, mas eu tenho certeza que uma vez eu quebrei o tal do dedinho aí e me deu um baita de um trabalho. Né? Aí agora a gente presta mais atenção para não ficar dando topada em tudo que é lugar. Mas todos têm a sua função. E o interessante é justamente nós entendermos, né? O verso ele fala assim, ó: mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Mas o Luiz tem o dom de ensinar a lição. Então o Luiz é um camarada ali, né? Vai comparar com o pessoal que fica ali recolhendo dízimo e oferta? Não tem essa questão. Aqui está falando que quem capacita, quem dá, né? Quem possibilita todas essas coisas é o Espírito. Não é o Luiz, não é o Francisco, não é o pastor, não é a comissão da igreja. Quem possibilita todas essas coisas é único e tão somente o Espírito. Como ele julga necessário, isso é algo super importante nós entendermos. Conforme ele vê a necessidade, conforme ele vê
a ocasião, conforme ele vê a capacidade da pessoa. Então quer dizer que eu nunca vou ser um professor da escola sabatina porque eu não tenho capacidade? Não é isso. Talvez a sua característica, a sua personalidade, possibilite que você atue em outras frentes de maneira melhor do que talvez você atuaria se você fosse um professor da escola sabatina, por exemplo. Sim. Certo? Só para acrescentar, Luiz. Pois não. Se me permite, até porque capacidade e dom são coisas diferentes, né? Quando a gente fala, até pegando essa brecha, Francisco, por que a gente discrimina tanto essa palavra capacidade? Olha, eu não sei se ela é tão discriminada, né? Mas acho que o mundo corporativo, né? Ele exige muito de cada um de nós, né? Essa questão da capacidade, né? É uma coisa que já vem, cultural, né? Ela já vem lá de trás, né? É a coisa do homem mesmo, né? Se você não provar que você é preparado para aquilo, você não tem capacidade. É assim que ele que é interpretado, né? Mas acontece que a capacidade, alguém que risca um palito de fósforo e acende uma caixinha na caixinha, ele tem capacidade de fazer isso e tem outros que não conseguem. Você vê uma coisa simples, mas é uma capacidade também. Até Nero tinha capacidade. Pois é. É verdade. Vocês sabem que assim, o Francisco puxou um gancho super importante que eu queria justamente pegar e linkar isso com as coisas da lição. Irmão Jeremias, feliz sábado. Feliz sábado. Chegou o mestre. Sábado. Feliz sábado, Desculpa o atraso. Irmã Vera também. Quem mais está chegando? Feliz sábado. Vera. Feliz sábado, Francisco, Luiz, grande irmão, Elias. Feliz sábado. Tem uma palavra que eu queria falar rapidinho. Pode falar, Elias. Depois eu volto o gancho aí dessa questão do mundo corporativo que o Francisco puxou. Vamos aí. Então, eu me lembro que o Hudson falasse um tempo atrás, as pessoas de mais idade diziam assim, que competência quando queria elogiar uma pessoa, o filho do compadre, essas coisas. Né? É verdade. Então a palavra competência está elogiando. Quando fala capacidade, não quer, parece que às vezes parece que quer diminuir. Não tem capacidade e tal. Mas também, é burro. São palavras. O Francisco puxou um gancho muito importante, que é o seguinte, inclusive a lição ela trouxe um pouco disso, né? Qual que é a diferença entre habilidade / talento e dom? Qual que é a distinção de um e de outro, né? Habilidade / talento e dom. Qual que é a diferença de um e de outro aí? Vamos ver se vocês lembram. Olha, eu entendo que dom é uma coisa que você já vem com ele. Você já nasce com ele. Habilidade e capacidade você desenvolve, você aprende. Certo. Vamos lá, o que mais? Quem mais, né? Eu acho que é isso. E o dom, né, seria uma concessão do Espírito Santo. Então, quando a gente fala de talento, o talento é algo que nasce com a pessoa. Pode ser que ela descubra esse talento em algum momento da vida, porque talvez antes ela não se deparou com a necessidade de utilizar isso, né? O dom é algo espiritual, é algo que vem de Deus. E aí é algo que pode ser dado em algum momento da vida espiritual e tem um propósito. O talento, não necessariamente, ele será utilizado na obra de Deus. É aquela coisa. A gente pega muito a questão, um exemplo clássico é a música.
Hoje nós temos infinitamente muito mais pessoas do mundo musical, do meio musical, fora da igreja do que dentro da igreja. Temos pessoas que têm vozes excepcionais. Eu tenho uma em casa, né, Lu? Oi? Eu tenho uma em casa. Temos um exemplo sensacional dentro da sua casa, Vera, literalmente. Pessoas que têm vozes maravilhosas, têm uma facilidade para alcançar a nota, afinada e consegue pegar fácil uma música. Outras pessoas que tocam instrumentos, né? Nem precisa aí de ter aula particular ali, a própria pessoa, de repente, ali vendo algumas apostilas, alguns vídeos, consegue pegar isso muito fácil, tem ali a facilidade do ritmo e tal. E, enfim, tem um talento nato, né? Algo que nasceu com ela e que ela consegue desenvolver facilmente, sem problema algum, que inclusive muitos utilizam como profissão. Mas fora isso, tem outras habilidades que existem e que elas são empregadas, como o Francisco mencionou, por exemplo, no meio empresarial, no meio dos negócios, né? Então, por exemplo, aí eu queria questionar vocês. Por exemplo, uma pessoa que é líder, gerente ali numa empresa, né? É líder, coordenador, enfim, está à frente de uma equipe em uma empresa. Essa mesma liderança, ela pode ser exercida dentro da igreja? Se a pessoa é líder, o fato da pessoa... Deixa eu arrumar um pouquinho melhor o que eu queria que vocês dialogassem. O fato de uma pessoa ser líder de uma empresa, ela é dona de uma empresa, ela é líder, ela comanda tudo dentro de uma empresa. Esse fato capacita essa pessoa a ser da liderança da igreja? O que vocês acham? Sim e não. Por quê? Eu penso que são duas coisas diferentes. Na empresa, ele já é determinado dono, ou gerente, ou chefe, ou uma liderança. Na igreja, eu penso que é um outro ambiente, é um passo a passo. Ele vai conquistando os degraus, né? Como diz o irmão Jeremias, um degrau por vez, né? Para chegar em alguma atividade. Agora, vai depender de dom, da capacidade, de dons, de habilidade que a pessoa tenha, né? Mas se a pessoa é um líder renomado lá na empresa, isso daí não o capacita a ser líder da igreja? Ô, Jeremias, queria que você trouxesse a sua visão sobre isso. Você que está aí na liderança da igreja há tanto tempo. Ô, Luiz, lendo o verso áureo, né? 1 Coríntios 12, verso 11, mas um só é o mesmo Espírito, realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente. Aí é o controle do Espírito Santo, né? Porque se nós estamos falando de possibilidades ilimitadas, nós estamos falando de um controle que só o Espírito Santo tem, na questão de realizar a obra que precisa ser feita. Agora, quanto uma pessoa comum, uma pessoa que tem talento, que desenvolveu um dom, essa pessoa precisa estar convertida. Olá. Habilidade ela tem, talento ela tem. Mas se ela pergunta, ela está sob o controle, sob a direção do Espírito Santo? Então, perfeito. Pois não, Elias, pode falar. Então, eu percebo o seguinte. Existem problemas, por exemplo, no mundo empresarial, que pensam assim, precisamos de uma pessoa, um presidente, que resolva o problema da empresa. Aí vão achar a melhor faculdade, por exemplo, Oxford, né? E vão trazer o cidadão do MIT. Esse é o melhor, ele vai resolver. Ele põe ele na empresa, ele não resolve. Entendeu? Por que foi?
A pessoa tinha competência? Tinha, né? Mas de repente não tinha, não era para ser solução a empresa, né? Vamos supor que era uma fábrica de máquinas de escrever. Quem é que usa máquina de escrever hoje em dia? Então o assunto da pessoa ter experiência em administração, ter diploma e uma faculdade atribuir-lhe a competência... Eu vejo justamente, vamos pegar aqui uma parte da lição. A lição diz assim, Deus não chama os habilitados, que se sentem autossuficientes, mas transforma e habilita aqueles a quem chama. O fato de uma pessoa ser um líder bem-sucedido, alguém que mostra habilidade numa empresa, que consegue ali liderar outras pessoas, fazer com que os resultados do seu departamento sejam visíveis e sejam notórios e sejam bem-sucedidos, não necessariamente essa pessoa ela vai ser um bom líder na igreja. Sabe por quê? Porque nós estamos lidando com perfis diferentes. Nós estamos falando com liderados diferentes. Nós estamos falando com públicos diferentes. A gente costuma dizer que o funcionário ele é algo descartável dentro da empresa. Até o momento que ele serve, tudo bem. Depois chega uma hora que ele não serve. E a empresa simplesmente vai lá, demite esse camarada e tenta contratar um outro que vai agregar mais, ou que o líder acha que ele vai ali trazer uma contribuição para que os resultados continuem sendo alcançados, né? O departamento fique em evidência e aquele líder seja cada vez mais evidenciado ali também, né? Sim, eu posso... Deixa eu só completar. Na empresa, você tem pessoas remuneradas. Na igreja, você tem pessoas que são voluntários, né? De repente, lá na empresa, você vai encontrar, como o Elias falou, o camarada de Oxford, de Harvard, da USP, e assim vai, que foram, estudaram em lugares renomados e que vão trazer aí contribuições interessantes. Da igreja, você vai lidar com outros perfis. De repente, você pega uma igreja onde você tem uma série de magistrados ali, pessoas que são formadas em diversas áreas e que conseguem contribuir de uma outra forma, não somente financeira, mas também, né, em termos das suas habilidades pessoais. Mas você vai ter em outros lugares, ou até mesmo na mesma igreja, pessoas com perfis mais humildes, mas que também podem tranquilamente dar sua devida contribuição ao propósito da igreja, que é salvar almas, e não ser uma igreja evidente, esplendorosa, que faça barulho, digamos assim, no lugar onde ela está, né? Que muitas igrejas com pessoas simples, com pessoas humildes, pessoas realmente guiadas pelo Espírito, são muito mais efetivas do que igrejas onde você tem, às vezes, um poder aquisitivo maior, pessoas mais, entre aspas, habilitadas, e aí que acabam não sendo realmente, talvez, tão efetivas assim no trabalho de Deus. Pois não, Elias? Tem gente. Então, existe um exemplo bem rápido, que é assim. Muitas pessoas têm a habilitação para dirigir, né? Porque foi um órgão expediu um documento. Mas não quer dizer que a pessoa ela tem competência ou capacitação. Por exemplo, a pessoa pode não ter a carta, mas sabe dirigir muito bem um trator melhor que qualquer outra pessoa, né? Um determinado veículo, por exemplo. No caso da igreja, nós estamos lidando com pessoas, com almas, né? Então, é capaz da pessoa saber projetar uma espaçonave, mas pode não ter utilidade ou como lidar com as pessoas da igreja, por exemplo. Exatamente, exatamente. É aquela coisa. Por isso que eu falei essa questão, por exemplo, do líder, que o líder lá na empresa, ele vai atuar de uma forma, ele vai fazer a cobrança das pessoas que são da sua equipe de uma forma. E na igreja, você tem que entender que é um perfil totalmente diferente. Eu vou falar para ela descer. Ô, Luiz, posso fazer um breve comentário? Eu acho que tem alguém comentando aí paralelo. Ô, dona Maria Isabel. Deixa lá.
Ah, foi eu que liguei. Mas não deu, não. Feliz sábado, tá, né, que você tá falando aí. Era pra você vir, lembra? Paralelo, tudo. Que era pra você vir no outro dia. Que a Mas gente pode foi vir hoje. quinta-feira. Aí eu te liguei. Ô, Maria, tira o seu áudio aí, Maria. Foi. Seu áudio Luiz, tá você não aberto. tem como Maria, tira o seu desabilitar, áudio. Luiz? Você Obrigado. desabilita aí? dia é hoje é o dia. Agora É o dia isso, do desabilitou. Senhor. Luiz, Pois não, Elias. O Jeremias, vamos lá, Jeremias. Ó, o problema é que o áudio dela estava habilitado, mas não estava capacitado. Exatamente. Vamos lá, fala, Jeremias. a lição mostrou, e isso é bom para a igreja ter essa compreensão, que o Espírito Santo ele atua nos diferentes dons. Por exemplo, a Igreja Adventista ela tem um escritório geral, que é a Associação Geral das Igrejas Adventistas no mundo. E nós temos pessoas extremamente capacitadas no setor administrativo, no setor jurídico, no setor financeiro. A igreja precisa desses diferentes talentos. E a gente sabemos que as vocações, mas o Espírito Santo também conta com as vocações das pessoas, porque a igreja precisa desse trabalho, desses ministérios. Então, a gente percebe o seguinte, não tem dons que são diferentes, maior ou menores. Não existe isso. Ah, mas eu só sei fazer isso, eu só tenho isso. É disso que Deus tem com você, que você se mostra disponível para a missão. Então, é importantíssimo que a lição está trazendo. Olha, diferentes dons, mas quem realiza é Ele, o Espírito Santo. Tem uma parte aqui da lição, citando o livro Ciência do Bom Viver, página 159, ele diz assim, ó, não pode haver limite à utilidade de uma pessoa que, pondo de parte o próprio eu, oferece margem à atuação do Espírito Santo em seu coração e vive uma vida inteiramente consagrada a Deus. Não pode haver limites. Deus pode nos usar das mais variadas formas quando nós nos colocamos à disposição dele, quando nós vivemos aquilo que ele prometeu para cada um de nós. Por isso que o título da lição é Possibilidades Ilimitadas. Porque, não, mas o Luiz é formado em administração. Então o Luiz seria um bom gestor da igreja. Mas espera aí, está precisando de alguém para cantar aqui. Será que o Luiz pode ser usado? Às vezes tem dons que Deus vai dar, que o Espírito Santo vai dar à pessoa uma única vez. Porque naquele momento se faz necessário, Deus julga necessário para que o objetivo seja alcançado. O objetivo de Deus, não é o meu objetivo. É o objetivo de Deus, para que esse objetivo seja alcançado. E às vezes essa habilidade, esse dom será dado uma única vez, conforme lhe apraz, como diz o próprio verso. E conforme a possibilidade. É interessante que quando a gente fala da questão de possibilidade, a lição ela fala também sobre personalidade da pessoa. Mas Senhor, eu queria tanto falar lá na frente, queria tanto pregar. Tudo bem. Não é que você não pode ser habilitado pelo Espírito para pregar. De repente, lá na frente, ir lá na frente de um culto. Mas talvez a sua personalidade não seja a mais adequada para que você consiga transmitir de fato a mensagem. Tem mensagens muito importantes, com verdades maravilhosas, transformadoras, que às vezes, pelo fato de não serem bem transmitidas, elas talvez não alcancem o objetivo. Posso... Mas... Pois não, Elias. É rapidinho também.
Já ouvi falar de pessoas que são analfabetas, não sabem ler e escrever, mas conseguem levar a palavra e ao batismo. E eu conheço pastores, lamentável. Bom, é sua vez, pode falar. Luiz. Pois não. Queria só complementar aqui o que está no parágrafo da lição, que diz assim, ele dá salvação gratuitamente a todos que creem. Também lhes concede seus dons gratuitamente. Ele quem? O Espírito Santo. É o que o irmão Jeremias disse. Uma frase que me chamou a atenção aqui na lição, eu até salientei ela aqui. Deus fala assim, ó, Deus se alegra em tomar pessoas de diferentes origens, com diversos talentos e habilidades, para lhes conceder dons para o serviço. Tá vendo a diferença daquilo que a gente estava falando? Sim. Deus, ele pega pessoas de diferentes lugares, diferentes origens, diferentes situações, rica, pobre, estudada, iletrada, enfim, com diferentes talentos e habilidades, ou seja, algo que já vem com a pessoa, para conceder dons para o serviço. Esse é o X da questão. Em que momento a gente utiliza a nossa habilidade, o nosso talento, em que momento ele concede algo diferente até. Mas tudo isso voltado para quê? Qual é o propósito? Para que nós temos, né? Por que é importante para nós termos a ciência de que aquilo que Deus nos deu, e esses dons, são os mais variados possíveis. A lição, ela fala de alguns dons. Eu até salientei aqui. Deixa eu pegar aqui. Ó, ele pega aqui Romanos 12 e 1 Coríntios 12. Ele salienta, por exemplo, pessoas habilitadas para o ministério, para serviço, para proclamação, para ensino, para encorajamento, para doação. Outros, hospitalidade, misericórdia, assistência, alegria. E tem na mesma parte onde nós temos alguns versos, né? Se nós pegarmos a partir do verso 8, lá em 1 Coríntios 12, onde temos o nosso verso áureo, ele vem falando de dons do Espírito, ele vem falando de sabedoria, conhecimento, fé, dom da fé, olha só, dom de curar, o dom, né, de poder para operar milagres, dom de profecia, o dom de discernimento de espíritos, de variedade de línguas, de interpretação de línguas. Por mais que estejamos falando de línguas, estamos falando de dons diferentes. Olha só. Então, a gente acaba ampliando bastante essa gama, né, de dons que Deus realmente concede à igreja. E aí a gente começa a olhar. Só um momentinho. Será que a gente não se enxerga em nenhuma situação mesmo? Tipo, eu sou alguém que realmente só serve para ficar sentado no banco da igreja? Pois não. Você falou uma palavra de propósito, né? Tudo depende do propósito da pessoa e da disponibilidade dela, né? E a liderança da igreja, eu acredito que ela tem uma influência muito grande em incentivar os membros, desde que eles estejam dispostos, né, ao trabalho. Um exemplo foi quando eu entrei na igreja e as pessoas, a liderança sempre, Cláudia, você podia atuar nesse departamento, e eu nunca queria participar de nada, não sei se o Jeremias lembra. E eu falava assim, eu não quero fazer nada, gente, eu não sirvo para fazer nada. Eu falava. E aí até que um dia eu estava na igreja e o Gildo, eles estavam saindo de uma comissão, o Gildo me parou na escada, falou, Cláudia, por que você não assume o Ministério da Mulher?
Eu falei assim, mas Gildo, eu nem sei fazer nada. O que eu vou fazer? Ele falou, mas Deus vai te capacitar. Então, o trabalho você não vai fazer sozinha. Deus vai te capacitar e os irmãos vão te ajudar. E naquele momento, e eu tenho certeza que foi o santo que tocou, naquele momento, eu pensei, o que é que eu estou fazendo aqui na igreja se não for para trabalhar para Jesus, né? Então, tem três considerações: a disponibilidade da pessoa, o propósito dela na igreja também, e o propósito de servir a Deus, né? Certo. Eu queria fazer uma pergunta para vocês. Dos 12 apóstolos, qual era o mais habilitado? Nenhum? Não, todos? Judas. Não é essa a resposta. Dos 12 apóstolos, qual que era o mais habilitado? Mais habilitado? Judas. Todos. Judas. Resposta correta. Judas era o discípulo mais habilitado dos 12. Ele era o que tinha, ele era o camarada que tinha mais conhecimento, que tinha realmente dons ali, que talvez o temperamento fosse o mais equilibrado de todos. Só que os defeitos de caráter, ele deixou que se salientassem em relação às habilidades que ele poderia utilizar para Deus. Ele e aí habilitado... a gente sabe qual foi o resultado, né? Pois não, Elias? Então, ele era habilitado porque ele era um erudito. Ele tinha domínio de muitas culturas, ciências, idiomas, línguas, ciências, né? Mas era isso que ele era habilitado. Agora, quando eu disse todos eram habilitados, porque todos passaram pelo batismo nas águas. Mas a capacitação é pelo Espírito Santo. Obrigado. Então, e aí, muitas vezes por isso que nós precisamos receber o Espírito. E aí a gente vê, por exemplo, a questão que a gente viu na semana passada na lição, que, entre outras coisas, o Espírito, ele tem a função de guiar a igreja nas suas necessidades. Quando ele, por exemplo, ele auxiliou ali em um conflito que tinha ali na igreja, e ele orientou, de fato, os discípulos para que eles tomassem a melhor decisão ali em prol do ministério, em prol da igreja. E aí, às vezes, a gente, como liderança, né, nós olhamos para a pessoa e achamos que aquela pessoa é a mais habilitada para, de repente, tal cargo. E às vezes a gente esquece de pedir, de fato, a orientação do Espírito para que ele nos mostre, né, realmente quem pode fazer o melhor naquele ministério. Por quê? Os dons espirituais são qualidades divinamente comunicadas pelo Espírito Santo a cada cristão, a fim de habilitá-lo para o seu ministério especial na igreja e serviço ao mundo. É o Espírito quem dá isso. E é um dom espiritual. Muitas vezes a pessoa ela pode ter uma habilidade, um talento, mas se esse talento, se essa habilidade não for divinamente usada, ou seja, com um propósito divino, um propósito de salvar almas, de nada vai adiantar. Vai adiantar. Luiz, posso fazer um breve comentário? Deve. Sobre isso. O articulista da lição do trimestre, que é o pastor McFeely, ele deu o título para essa lição do trimestre: Fazendo Amigos para Deus. E nós sabemos que o pastor McFeely foi um grande evangelista, fez várias cruzadas evangelísticas no mundo inteiro. No meu testemunho, por exemplo, eu participei de um projeto Sol Leste. O orador principal era o pastor Alejandro Mulhon. E um dos seus sermões,
ele fez o apelo e eu fui lá na frente. No final do culto, inclusive, a Sonete cantou no hino do apelo Via Dolorosa e eu fui lá para frente, recebi a oração. Eu lembro, Jeremias, do Projeto Sol. Foi uma bênção aquele evangelismo. E eu, naquela noite, eu lembro que estava uma confusão na minha cabeça, porque eu era membro de uma igreja pentecostal há 7 anos. E eu tinha que tomar uma decisão naquele apelo. Então, a gente tem a tendência de atribuir a uma pessoa uma obra do Espírito Santo na sua vida. Então, quem estava envolvido na minha decisão de aceitar a mensagem adventista não era apenas o Alejandro Bulhon, não era apenas a música da Sonete, o hino que ela cantou. Muita gente envolvida nisso, muita gente. Tinha o pessoal do som, da sonoplastia, tinha o pessoal da recepção, tinha o pessoal que fez todo o planejamento daquela grande cruzada. Se nós fôssemos listar todas as pessoas que ficaram envolvidas naquele programa, naquele evento evangelístico, inúmeras as pessoas. Também temos que lembrar a pessoa que fez o convite para estar naquele evento. A Cilei está aqui, pulando aqui na minha frente. Eu convidei. Então, diferentes dons, é exatamente nisso. Nós temos que pensar assim, olha, cada membro tem, de fato, uma participação de levar um amigo para Deus. Até aquela pessoa que limpa o banco, sabe? Limpa a cadeira ali, ela está sendo trabalhada pelo Espírito Santo. As coisas mais simples, mais singelas, ela tem ela recebe uma atribuição do Espírito Santo. E não é qualquer um, porque qualquer um pode limpar o banco, mas aquela pessoa está sendo instrumento do Espírito Santo para que algo aconteça no evento missionário. Eu estou falando de um grande evento, Projeto Soleste, mas um programa na igreja local, que traz conversa. Quantas pessoas envolvidas na igreja local e que uma pessoa se converte? Quantas pessoas? Sim. Por isso que a lição fala diferentes dons. Desculpe, Luiz, ter alongado, viu, no testemunho. Não, tranquilo. Aliás, ô Jeremias, eu vou te pedir um imenso favor. A Suzy teve um problema e ela que ia comandar aqui a escola sabatina hoje, ela que ia passar a lição. E eu vou ter que suprir, porque ela está com enxaqueca, com sinusite. A sinusite dela atacou e ela até me ligou de madrugada. Eu entendi, Luiz, está liberado. Tchau. Você toca aí, por favor? Sim. Beleza, pessoal, vou ter que me ausentar. Daqui a pouco a gente se encontra aqui na transmissão. Deus abençoe. Sim. Até mais. Amém, Luiz. Deus te abençoe lá, Luiz. Irmão Jeremias, posso complementar? Deve, meu querido, deve. Olha, que alegria ouvir 2 grandes testemunhos, né? Esse que o senhor acabou de testemunhar e o da irmã Cláudia, né? Inclusive porque quando a lição traz aqui, quando se fala de membros, né? Estamos falando numa analogia, usando até o próprio corpo humano, né? Todo membro depende um do outro, mas o corpo é a igreja, né? O corpo de Cristo, né? Então, essa importância que cada um tem, né? Que cada um tem, não importa o que se faça, né? Veja que a irmã Cláudia tomou essa decisão, né? Ela foi capacitada pelo Espírito Santo, né? Para fazer o melhor dela, né? Então, todos são importantes, né? Para o corpo de Cristo. Amém. Irmão Francisco, se nós formos darmos a oportunidade, cada um tem um testemunho que o Espírito Santo está usando.
É O verdade. senhor com a sua irmã, Rosana, você acha que foi uma obra por acaso? A Cláudia tem uma irmã, a Paula, que eu lembro que ela falou assim, ó, eu vou na igreja, mas não mexa comigo. A Cláudia está aí? Tô sim, Jeremias. A A Paula, Paula falava assim, eu não vou fazer nada, eu sou muito tímida, eu tenho vergonha, mas eu estive na Terra Brasileira, a minha ausência da Carvalho, porque eu estava na Terra Brasileira, mas eu ficava sabendo o que a Paula fazia lá na Adra, lá com o desbravador, eu falei, meu Deus, mas quem não falava que não ia fazer nada? O Renato, por exemplo, quer dizer, olha, o Elias é o meu, eu chamo ele de grande irmão, né? O Elias. Gente, é algo extraordinário que o Espírito Santo faz na vida desse homem. Mas qual é o meu dom, afinal? Eu vejo esse homem para a honra e glória de Deus, eu sei disso, Elias. Mas esse homem, a atuação dele no Clube dos Bravadores, na igreja, Não. nos acampamentos. Do Elias, mas, não. Meu Deus, isso aí não é óbvio. Do Elias, Oi? não. Dos dons do Espírito, por favor. Eu sei, Elias, eu sei. Elias, você tá corrigindo, mas você tem muita humildade, coisa que nós precisamos ter, viu? Muita humildade. Mas temos que, como igreja, reconhecer o trabalho que a pessoa desenvolve sob a orientação do Espírito Santo, não é isso, Cláudia? isso mesmo, Jeremias. Na verdade, a Paula já foi um milagre e foi o Espírito Santo que moveu ela para a igreja. Porque cada vez que eu falava de igreja com ela, ela falava assim, sabe coisa de irmão para irmã? Não me enche o saco, some daqui, não me fala nada de igreja. Ela falava para mim. É verdade, Cláudia. Então, o Espírito Santo já moveu para que ela fosse, e assim, do jeito dela, com a timidez dela, ela trabalha nos bastidores aí. O que precisar, ela faz. Entendeu? Olha, que coisa incrível. Cláudia, interessante que ela tinha razões para recusar, porque o passado trouxe muitos ferimentos, né? Sim. Mas você vê que foi obra do Espírito Santo. Foi obra do Espírito Santo total na minha família toda. Amém. Falta minha mãe, orem por ela, gente. Como é que ela chama, irmã? Isabete. Hã? Isabete. Isabete. Tá bem. Cláudia, Elias e Vera, nós temos um testemunho maravilhoso da Nilza. Ela relatando que, no passado distante, ela ouvia alguém falando lá na Praça Ramos, em frente ao Teatro Municipal, alguém falando sobre Ellen White, há muitos anos lá atrás. Década de 90. É verdade, irmão. Meu Deus. Não é obra humana. Fala, pode falar. Eu fazia do bíblico, né? Com a Zadil, a mãe do Joil. Depois a Zadil não aguentou, eu e a ela, tanta pergunta que a gente fazia, ela passou o estudo para o Hilton. E o meu ex-marido me chamava lá e falava, Vera, sai dessa, esse povo é lei de Moisés. Dário, não é, eu tô convencida que não é. E ele, escutando o estudo bíblico, ele acabou indo adventista também. Aí eu fui para o pastor Gerson dar estudo bíblico para ele, porque ele era muito, né, muito esperto, assim, fazia perguntas difíceis. E aí ele se convenceu também, graças a Deus, até hoje ele é adventista. Amém. Jeremias. Cláudia, por favor, Cláudia. Eu vou contar um negocinho, mas para pedir oração para vocês, para a gente se unir, antes de eu sair para ir para a igreja, né? Quando a Caterina era bebê, ela foi apresentada na igreja do Burgo Paulista, porque era a época que a gente ainda
a minha família estava quase se afastando da igreja, mas ela foi apresentada, tá? Tava meu pai, né? Que meu pai era vivo ainda, e minha mãe, e com o pastor Edson Delgado, lembra dele? Nossa, se lembra. Cláudia, o pastor Edson Delgado, ele fez meu batismo, fez o meu noivado, meu casamento. Olha, parabéns. Esse pastor estará conosco na igreja, dia 22 de agosto. É verdade, Cláudia. Não quero ver. Eu fico à porta da igreja, toda enrolada. Cláudia, eu acho que nós deveríamos fazer uma grande propaganda no distrito, na nossa região, porque na época o distrito era Burgo, Vila Granada, e eu acredito que as pessoas vão querer rever o pastor Edson. Como é que pode? Não pode ficar muita gente junto? Mas bem pela internet, pelo Zoom. Oi, Cláudia, fala, Cláudia. Aí, eu já convidei, a gente convidou minha mãe, e ela falou assim, eu acho que eu vou. Ela falou assim, mas eu estou orando para que o Espírito Santo atue, para que esse dia seja um dia de decisão na vida da minha mãe, né? Amém, amém. E que é isso, eu queria que vocês ficassem em oração, para que Deus amoleça aí o coração da minha mãe. Minha mãe conhece toda a doutrina, toda a verdade, e ela sabe o que é certo, mas ela está muito presa ainda às coisas que ela teve. Ela sempre teve uma vida muito sofrida, e ela tem uma certa liberdade agora, e ela gostou desse negócio de baile, de joias, de tudo, entendeu? E eu até entendo ela, porque eu acompanhei o sofrimento da vida toda dela, né? Mas vamos orar, então. Mas chega a hora certa. Vamos orar para que Deus atue. Agora, vocês percebem a importância da lição da Escola Sabatina, que o pastor McPhilly traz esses assuntos do poder, da influência do Espírito Santo, quando ele coloca o título Fazendo Amigos para Deus, porque é uma obra ilimitada. Não tem limite para ele operar. Não é por força, não é por violência, mas a Bíblia diz que é pelo meu espírito. Quando a igreja tiver uma verdadeira compreensão, essa igreja vai ficar totalmente na dependência do poder da ação do Espírito Santo. Amém. E milagres nós vamos testemunhar. Amém. Amém. Irmãos, até logo. Eu estou indo para a igreja, tá? Até logo, irmão. Vamos lá. Elias, por gentileza, grande irmão, você pode fazer oração de encerramento, por gentileza? Sim, senhor. A gente terminou aqui na quarta-feira, né? Mas tudo bem. Mas nós empolgamos bastante, né, Elias? Sim, perfeito. Bom, Deus maravilhoso, Deus, Senhor, perdoa as nossas falhas. Obrigado, Senhor, por nós estarmos aqui reunidos, louvando o seu nome, estudando sua palavra, aprendendo a respeito de coisas importantíssimas a respeito do seu Espírito. Coisas, Senhor, que em um dia não dá para falar. Tantas são as maravilhas do Espírito que o Senhor deixou para nós. É verdade. Senhor, nós pedimos, Senhor, que nós sejamos esvaziados, o nosso coração seja esvaziado de todo e qualquer sentimento de glória pessoal. E sim, Senhor, que nós estejamos prontos o tempo todo a servir a Jesus. Maravilhoso Deus, o Senhor tem uma tarefa especial para cada um de nós. Pedimos e que será concedido, é a sua promessa, que nós pedimos dons, Senhor, para cada um de nós e que isso seja exclusivamente para o serviço do Evangelho, Senhor, que é salvar almas. Amém. Amém. Senhor, Deus nos confiou dons no Espírito e nós somos responsáveis pela utilização desses dons. Amém. Maravilhoso Deus, que nós possamos, Senhor, que com esse estudo dessa semana,
nós estejamos melhor preparados, capacitados, inspirados a alavancar, aumentar a velocidade da sua promessa, de que é levar o evangelho a todo mundo. E não só batizar, Amém. Senhor, mas também conservar as pessoas na igreja, como foi o testemunho Amém. agora há pouco. E continuemos firmes até a glória, o dia da glória de sua volta, Senhor. Em nome de seu Filho Jesus, muito obrigado mais uma vez. Não temos nem como agradecer tantas bênçãos. Em nome de seu Filho Jesus, muito obrigado. Amém, Senhor. Amém. Obrigado. Amém, Senhor. Amém. Amados, vamos agora Tchau, migrar gente. para o Deus abençoe. culto não presencial, né? É verdade. Olha, Um abraço, grande irmão. abraço, um sábado deleitoso, maravilhoso para vocês. Com muita saudade nós estamos sentindo, viu? Amém, irmão. Amém. 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 Até já. Feliz sábado. Até daqui a pouco.